Fala galera, beleza? Lúcio aqui. Dessa vez de volta pro YouTube depois de um tempo, né? A gente ficou ausente esse período. A gente estava fazendo uma reforma aqui no estúdio, como dá pra ver, um cenário novo, né? Um cenário bem mais clean, bem mais direto ao ponto, né? Bem mais introspectivo. Depois eu faço um videozinho falando mais sobre o processo, o que foi feito, né? Aqui no cenário. Mas agora eu vou trazer para vocês um equipamento, né? Um equipamento diferente, né? Não vai ser uma iluminação, não vai ser um bastão, não vai ser um microfone. Não é nada disso. Ele está sendo colocado aqui na minha luz, agora na minha Amaran, né? Na verdade, ele é um parabólico de 1,20 m de diâmetro aqui, né? De raio de tamanho, né? É um parabólico de 1,20 m, né? E eu tenho que agradecer mais uma vez a ADS Foto e Vídeo por ter cedido aqui esse equipamento para a gente fazer esse material. E vou mostrar para vocês toda a questão do equipamento e também a questão da diferença de luz que ele dá referente a outros modificadores. Tanto modificadores parecidos com ele, que eu tenho um parabólico de 90 centímetros, que pode ser só 30 centímetros, mas faz uma diferença enorme, né? Quanto outros modificadores, um octabox, um stripbox, um octabox menor. Você vai ver como é que ele age, como é que a luz age dessa mesma posição que está aqui, referente a outros. Então vamos lá? Então vamos lá, gente. Eu não vou ficar tirando o parabólico da iluminação, né, da Amaran, para ficar mostrando os detalhes para vocês. Vai ter cenas de apoio, né, que vão mostrar os detalhes do produto para vocês terem noção do que ele tem, de como ele é montado, de como ele é feito, certo? Do que ele é feito. Mas eu vou usar um octabox que eu já tenho aqui, o parabólico, para usar de base para vocês, certo? No caso que eu tenho aqui é um parabólico da Ulanzi, né? É o nosso LCP90, que é um parabólico de 90 centímetros, ele tá com um grid aqui, como dá para ver, né? Um gridzinho, o tecido branco, e dentro dele tem mais aquele tecido, que é padrão de todos os modificadores de luz, assim, que sejam um stripbox, um octabox. Eles têm essas duas camadas de tecido que você pode tirar para modificar um pouco mais a luz, ser uma luz um pouco mais dura, um pouco mais suave, né? Quais são as principais diferenças que a gente vai ter aqui, né? Eu vou daqui mais pro final do vídeo, eu vou trocar os modificadores e aí vocês vão ver a diferença que dá de cada um deles, certo? Mas assim, basicamente, o que a gente já pode ver de diferente desse octabox aqui, que o DS Foto Vídeo me mandou, para, por exemplo, esse da Ulanzi, é o acabamento, certo? O acabamento desse aqui, ele é todo feito em metal, né? Ele tem muito mais hastes ao redor dele, né? Se você pegar aqui, por exemplo, esse aqui da Ulanzi, e você virar aqui, você vai ver que tem algumas hastes nessa região aqui, que é o que segura o próprio produto, né? O próprio parabólico. Esse aqui, ele tem muito mais hastes, e o que segura a abertura de todos eles, né, são pinos, né, presilhazinhas de metal, né, feito de metal. Esse da Ulanzi aqui já não é metal, é plástico, certo? Eles fizeram isso para dar uma barateada mais no produto, não tira a qualidade em si da iluminação que gera por ele, mas o acabamento dele é um pouco mais baratinho, né? Esse aqui já é todo metal, ele é um custo bem mais alto para se produzir. O que dá para ver também de diferença nele é que ele tem muito mais, por ele ser maior, né, ele tem mais camadas, né, de abinhas aqui. As abinhas dele são maiores, né, e aí essas camadas elas conseguem expandir bastante, né, a questão da iluminação fica bem mais dimensionada dentro dele e a iluminação fica bem distribuída, né. Dá pra ver aqui no meu rosto, mais ou menos, como é que fica, né? Ele não tá nem a 45 graus aqui, ele deve estar uns 20 graus aqui, ele tá um palminho e pouco, assim, da câmera. E dá pra ver, assim, eu tô vendo aqui pela telinha, né? Dá pra ver uma diferença bem considerável, tá? Comparado ao da Ulanzi, é uma diferença bem considerável. Esse aqui ele é muito bom, certo? O tecido dele é diferente, certo? Se a gente pegar os dois tecidos que tem, esse da Ulanzi e esse desse aqui do 1,20 m, né? O tecido desse aqui é um tecido diferente. Ele tem umas gradezinhas quadradinhas, eu não sei se isso influencia diretamente no resultado da imagem, mas ele tem umas gradezinhas diferentinhas, né? Desenhadas no tecido. E o tecido em si, ele tem uma coloração um pouquinho mais quente, né? O da Ulanzi, ele puxa mais pro frio. Assim, eu vou fazer a troca em breve, vocês vão ver a diferença que dá de um pro outro. Só de fazer a modificação aqui de um pro outro, você já vê. E assim, basicamente, o tecido faz essa alteração de cor, o grid faz essa alteração de dispersão de cor, porque o grid desse aqui é um grid que parece um papel, né? Parece aquelas notas de papel de país ou de outros países. Aqui no Brasil é mais um papel mesmo, mas em outros países parece um plástico, né? Esse aqui é bem parecido com isso, é bem parecido com um plástico, né? O da Ulanzi, ele você sente que é um tecido mesmo, né?
parece um EVA, na verdade. Isso aqui não, isso aqui é como se fosse um plástico, já é bem diferente. Acredito até durabilidade, por exemplo, se precisar passar por uma coisa que acaba molhando, ele vai ter uma durabilidade maior que isso aqui da Ulanzi. O da Ulanzi, ele, às vezes, ocasionalmente vai rasgando e atrapalha muito até no processo de uso dele constantemente. Tá, mas vamos lá. O que vocês querem ver mesmo é a diferença que essa luz aqui nessa posição tá fazendo em referente aos outros modificadores. Eu vou trocando um por um agora, né? Eu troco e falo qual é, troco e falo qual é, e aí vocês vão ver a diferença que dá, certo? Vamos começar trocando primeiro por esse da Ulanzi, que é o P90, que é o de 90 centímetros. Aí vocês vão ver a diferença que dá entre o P90 e esse de 120 centímetros aqui. Então é isso, eu já fiz a primeira troca e a gente já consegue ver diretamente qual é a diferença, tá? Eu não mexi em nada, não mexi em ângulo de luz, não mexi em posicionamento do tripé, não mexi em nada, certo? Só com isso a gente já vê a diferença. A gente vê que a dispersão de luz, ela acontece bem menos, né? A luz ela já tá vindo mais dura no meu rosto, aqui. A iluminação mudou um pouquinho, a tonalidade muda um pouco, realmente fica mais frio, né, pela questão do tecido, mas o que você vê mesmo é um contraste. Esse da Ulanzi, ele tem um contraste muito bacana, eu gosto desse contraste, né, mas tem horas que realmente a sutileza da luz, ela tem que ser mais evidenciada, e aquele lá é perfeito para isso, né, ele espalha a luz de um jeito muito bonito, né, e a luz não fica estourada, né, alguns pontos aqui do rosto não é que fica estourado, mas tem um contraste maior. Com isso, né, a gente, dependendo da cena, você perde um pouco do sentido da cena que você quer passar. Então, assim, essa é a importância maior de você ter vários modificadores. Você tem que ter um modificador que vai causar o sentimento e a sensação da cena que você quer passar no final das contas. Se você tiver um modificador que você usa para tudo, né, basicamente você vai ficar um pouco mais limitado no que você vai precisar fazer dependendo da situação, certo? Eu vou trocar agora de novo para mais outro modificador. Dessa vez vai ser um Octabox, certo? Um Octabox de 90 centímetros, só que não é parabólico, é só um Octabox e esse aqui não tem grid. Lembrando que o da Ulanzi tem grid e agora o Octabox de 90 não tem grid, vocês vão ver a diferença que fica agora de um para o outro. Pronto, coloquei agora o Octabox de 90 centímetros sem o grid. Já dá para ver uma diferença de como é que fica a dispersão da luz, porque o grid ele direciona bastante a luz. E eu, preferencialmente, eu gosto muito do grid em usar nas minhas composições de trabalho, tá? Eu prefiro muito mais o grid, ter um controle muito maior da luz, a não ser que você queira fazer luz para todo lado, só que direcionada, né, mas para todo lado, da forma que você preferir. Mas assim, esse aqui agora é o Octabox de 90 centímetros e vocês vão ver como é que fica o resultado dele aqui na minha pele. Esse outro lado aqui é luz natural, né? Aqui tem uma janela, que agora a janela deixa passar a luz natural, antes não tinha, né? Era um blackout. E agora tem esse contrastezinho da luz natural aqui e a luz artificial nesse lado, certo? E é assim que tá ficando agora a imagem com o Octabox de 90 centímetros. Esse agora é o Octabox de 55 centímetros. É um Octabox mais compacto, que normalmente eu uso para composições de coisas mais direcionadas, seja um produto menor, seja uma cena de um espaço bem pequeno. E esse aqui é o de 55 centímetros sem grid, tá? Ele tinha um grid, mas como eu falei, ele sofreu aquele problema de rasgar, porque ele era um gridzinho de EVA fininho, né? E ele foi rasgando, acabou que se perdeu, né? Acabei nem comprando o outro. E aí, esse é o resultado que dá nessa iluminação aqui, ó. A gente vê aqui passando na frente, vê como é que fica a questão da sombra, né? E a luz batendo aqui. Então é isso. Esse aqui é o Octabox 55 centímetros da, se eu não me engano, é da Triopo. Essa marca mesmo. E o de 90 também era Triopo. Vamos lá, trocando mais uma vez. Dessa vez é o Strip Box de 1,60 m por 30 centímetros, certo? Ele tá com os dois difusores brancos e o gridzinho na frente. Mas você já vê como é que age diferente no corpo, né? Todos os modificadores vão ter essas diferençazinhas. Então, tipo assim, esse aqui é da Godox, né? Eu tenho algumas marcas variadas de modificador. Isso é um problema, lembrando que isso é um problema, tá? O ideal é você ter todos os modificadores das mesmas marcas, que aí você não vai ter problema de mudança de cor por conta de tecido, de temperatura, porque às vezes o tecido é diferente, às vezes a reflexão de dentro muda a cor, certo? Então, tipo assim, tudo isso é importante. O ideal é você ter coisas da mesma marca, né? Eu tô fazendo ainda essa sondagem para pegar coisas da mesma marca, né? Eu tenho coisa da Godox, eu tenho coisa da Triopo, coisa da Ulanzi, isso atrapalha. Então, assim, algumas vezes eu tenho que usar apenas um modificador de um lado e do outro de uma forma meio malabarística para poder fazer uma iluminação que encaixe, tá? E esse aqui é o Strip Box da Godox. E agora eu tô com o queridinho de muita gente que faz gravação de
de conteúdo e tal, em locais assim que são um pouco mais abertos ou então que são mais claros, que é o balão chinês, né? O balão chinês que eu tenho aqui, ele é de 90 centímetros, eu acho, 75, alguma coisa, né? Entre 70 e 90 centímetros, né? Também é da marca Triopo. E ele sofre com esse problema de modificação de cor. Então assim, quando eu quero usar ele como luz de composição de fundo, para fazer uma modificação, tipo assim, o fundo tem que ficar bem iluminado no todo, mas o assunto tem que ter uma luz mais contraste. Quando eu quero usar o Lanze para fazer o contraste, eu não consigo, porque o Lanze é mais frio, esse aqui ele é mais quente, e aí entra num conflito, não tem nem como arrumar isso em pós, né? Fica muito mais complicado, né? E aí eu perco muito mais tempo, acabo nem usando essas opções às vezes. Mas esse aqui é o balãozinho chinês, né? A galera gosta muito dele, porque a luz fica bem espalhada para todos os lados, fica difuso legal, né? Ele ainda não, eu acho que ele fica atrás ainda da difusão daquele de 1,20 m, aquele de 1,20 m pelo menos ganhou meu coração, ele é muito bacana, mas assim, é assim que fica a cena com esse triopozinho aqui, balão chinês, para vocês darem uma olhadinha. E para finalizar, eu tô aqui com o meu Beauty Dish, que eu acho que é de 70, 75 centímetros, a marca eu não lembro no anúncio qual era a marca dele. Eu coloquei o tecidozinho na frente dele para ficar um pouco mais justo, né? Porque ele sem o tecido fica uma luz bem mais dura. Mas assim, eu uso ele normalmente para fazer fotografia de retrato, né? Ele tem uma beleza que ele traz pro rosto muito legal, os retratos. E assim, eu uso justamente para essa ocasião, né? Ele dá essa bolinha que fica no centro dele aqui, deixa um negócio opaco, mais centralizado, e ao redor deixa mais brilhoso. Então assim, ele dá um resultado bem interessante no final das contas. E assim, pra mim, eu acho que de todas, realmente que eu gostei mais, não é puxando o saco e tal, mas é o que o DS me deixou aqui, que é esse modificador de 1,20 m, que pra mim, ele abarca toda a questão da iluminação opaca no geral, né? Como vocês viram no começo do vídeo, a iluminação tava muito boa, tava bem opaca, não que agora esteja ruim, né? São as outras propostas que tem. Cada modificador tem a sua proposta, né? E para a proposta que eu quero atualmente aqui, para o espaço, né, esse clean, né? A ideia é que seja o mais opaco possível. Eu não quero nada de contraste dessa vez, não quero nada de cor chamativa. Eu quero que tenha atenção aqui, centralizado, e atenção para os produtos que eu vou trazer. Mas é basicamente isso. Eu vou voltar agora para o primeiro, né? Para a gente fazer uma comparação geral final de todos agora. Pronto, voltamos agora para o modificador inicial, que é o nosso parabólico de 1,20 m, cedido pela DS Foto e Vídeo. Mais uma vez eu quero agradecer a DS Foto e Vídeo por fortalecer aqui o canal com esses produtos para a gente fazer esse review e trazer essas comparações gerais entre produtos, entre marcas, né? Porque, como eu te falei, eu tenho vários modificadores de outras marcas aqui, não é tudo padronizado, eu tenho que padronizar isso, mas eu agradeço muito a DS por isso. Mas me diz aí, o que você achou desse modificador, né? O que você achou da qualidade de luz que ele traz? Para mim é o meu favorito, né? Eu gosto muito de coisas opacas, eu acho que o opaco ele realça a questão o que tem que ser visto, tem que ser mostrado de forma bem feita, né? E eu acho que o opaco ele faz justamente isso, né? Ele traz o que está no centro do assunto à tona de uma forma que fique bem natural. E basicamente esse modificador ele faz isso. Eu vou trazer para vocês no futuro breve vários outros produtos e eu espero que vocês fortaleçam aqui com like, com comentário. Me fala aí o que você achou e me fala também de onde você está vendo esse vídeo, se é pelo celular, se é pelo computador. E até mais, até o próximo vídeo. Valeu, falou. Não se esquece de seguir as redes sociais aqui, LT Fotos e do DS Foto e Vídeo. E usando o meu cupom do LT Fotos, você consegue 10% de desconto em qualquer compra e até R$150 de desconto no site da DS Foto e Vídeo. Então corre lá, compra seus produtos. E é isso aí, valeu, até mais.